Bom, e os fatores principais, né, que a gente vai discutir aqui, ligados a línguas crioulas, né, do qual ali o queol do Assá se coloca como uma língua que assim é rotulada como língua crioula, se deve, bom, a dois fatores principais que vocês têm que ter em mente, fatores históricos, né? A invasão europeia das Américas, África, Ásia, Oceania, a partir do século XV, XVI, né? E também a escravização massiva de populações distintas e seu sequestro para continentes distantes. Então, a emergência de línguas que foram rotuladas como crioulas, e a gente vai mais adiante discutir esse, essa questão, ou seja, será que vale a pena? Será que, enquanto categoria para a linguística, esse rótulo, o que ele significa hoje? Enfim, será que ele é totalmente válido? Enfim, a gente vai discutir isso mais adiante. Mas o que a gente tem que ter em mente são esses dois elementos históricos, tá? Né, que promoveram ah, certos elementos que proporcionaram a emergência de línguas que a gente chama de línguas crioulas, tá? Bom, o que a gente precisa, né? O que esse ambiente, porque imaginem vocês, né? Eu falei aqui de escravização, né? Então você teve no recorte que a gente vai trabalhar aqui, vai se referir, sobretudo, ao recorte do Atlântico, né? O recorte do Caribe e tal, em que estão inseridos as chamadas línguas crioulas de base ou lexificador francês, ou seja, as línguas que derivaram do francês, tá? Bom, em que ambiente essas línguas nasceram, né, surgiram, né? Elas nasceram, né, em ambientes que como eram comunidades multilíngues, né, em um mesmo ambiente, né, foram pessoas sequestradas, trazidas sobretudo do oeste da África, da região do oeste da África, trazidas para trabalhar como pessoas escravizadas nessa região, ou seja, eram arrancadas da sua terra natal, trazidas para o Caribe, enfim, sobretudo, né, brasileiros do Caribe, onde hoje é o Haiti, onde hoje é a Martinica, onde hoje são as Antilhas, enfim, e a Guiana Francesa, né? Pessoas que falavam línguas muito diferentes. Então você tem multilinguismo, né, basicamente. E, ao mesmo tempo, você tem necessidade, sobretudo de adultos, né, em aprender a língua do sequestrador de maneira rápida. Então você tem um ambiente em que você tem essas duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, que são fatores que, segundo a literatura, formam um ambiente que é perfeito para variação e para mudança linguística, ou seja, nada de especial, não é mesmo? Ou seja, línguas mudam no tempo. Se as línguas não mudassem, a gente estaria falando, sei lá, a primeira língua de todas. Né? As línguas mudam no tempo. E há fatores que fazem com que, fatores externos, fatores internos, mas há fatores externos, seja fatores sociais, sociohistóricos, que proporcionam ambientes que vão fazer com que as línguas entrem em contato com outras línguas, e você vai ter o ambiente perfeito para que você tenha multilinguismo, e multilinguismo ajuda na variação, e variação ajuda na mudança, no passar no tempo, não é mesmo? É, Quando você tem aí a situação da necessidade de adultos em aprender a língua do sequestrador, que no nosso caso específico era o francês. Então, imaginem vocês, eram adultos tendo que aprender rápido o francês do século XVII, na variedade que eles tiveram contato, né? Enfim, então você também vai ter a formação de uma gramática com uma certa variação, porque lembrem-se, são aprendizes de segunda língua, adultos. Então vejam vocês, temos aqui no nosso público pessoas que falam várias línguas, certamente. Falam muitas línguas, certamente. E algumas pessoas, alguns de vocês, certamente,
aprenderam essas línguas que vocês falam adultos, e outras desde criancinha. Você vai ter um domínio diferente dessas línguas. Quando você aprende uma língua já adulto, você vai ter recursos de memória, você vai ter muito mais variação do que o sotaque, o popular sotaque, do que se seus pais falarem essa língua com você desde criança. Ok? Então, naturalmente, você vai ter variação. Ou seja, essas pessoas que estão aprendendo esse francês do século XVII, elas vão ter, vão acabar produzindo uma gramática que vai ter uma variação, o que é natural em contextos que você tem multilinguismo e falantes adultos tendo que aprender uma segunda língua, né? Uma língua com a qual eles nunca tiveram, talvez nunca tivessem tido contato, enfim. Tá? Mas arrisco que não, ou não o suficiente para saber de alguma coisa. Tá? Bom, deixa eu beber uma água aqui. Vamos lá. Agora vai. Vamos lá. Deixa eu ver. Aqui, pronto, gente. Eu trouxe aqui para vocês uma citação que que eu tirei do De Graaf e do Abo, que são dois linguistas. O De Graaf, ele é haitiano, o Abo, se eu não me engano, ele é do Benin, que também é um país que fica no oeste da África, se eu não me engano, tá, gente? Perdão. Então, são pessoas que... o De Graaf fala haitiano, né? Ele fala uma língua que tem uma origem semelhante ao que está no mesmo contexto da origem do creole de Cayenne, como é conhecido o guianense, o popular guianense, que é falado na Guiana, né? E suas variedades lá internas. Mas ele falando sobre a experiência dele como falante, como linguista e como falante de uma língua crioula, ele faz uma certa... ele faz toda uma exegese do rótulo crioulo. Eu trouxe aqui para vocês aqui um pouquinho do que ele fala, que é bastante interessante. Ele fala o seguinte: a noção de crioulo em linguística e campos relacionados, como etnografia, antropologia e estudos culturais, está envolta em um misto de confusão teórica e terminológica. Nosso palpite é que essa confusão é parcialmente enraizada no fato de que o conceito de crioulo, provavelmente do português crioulo e do espanhol criojo, de criar, crescer, procriar, primeiro emergiu no século XVI, não como um termo linguístico, mas como um rótulo com raízes geopolíticas que adquiriu significância etnográfica no meio do imperialismo europeu nas Américas, especialmente na América Latina. Bom, isso aqui é uma tradução livre que eu fiz, enfim, então perdoem se não está perfeita, ela está bem livre, não é do trecho inteiro. Ele começa a falar sobre a noção de crioulo, ou seja, ao que esse termo se começou a se referir nesse contexto das chamadas grandes navegações. Bom, a gente tem, né, operando aí uma nomenclatura, né, que designa algo que é propriamente da colônia, né? Ou seja, e ela tem uma conotação desde o início, digamos, subalterna, digamos, ou seja, é uma versão de coisas crioulas, fauna, flora, enfim, tudo que tem a ver com o termo, terminologicamente, tem uma conotação pejorativa, né? Tem uma conotação de ser uma versão, digamos, diminuída ou piorada do que se encontra na metrópole, na Europa. Tá? Então, é um termo que lá no seu nascituro, na sua essência, já começa, já faz parte, digamos, de um léxico colonialista, né? Bom, e aí ele continua, né? Bom, o termo crioulo foi aplicado em primeiro lugar para entidades biológicas, como a flora, a fauna, e os humanos que foram criados no então recentemente descoberto Novo Mundo, embora seus ancestrais fossem do Velho Mundo. Este Novo Mundo, embora
novo para os europeus, não era, obviamente, novo para os indígenas que o habitavam desde antes da chegada de Colombo. Tá? Então, veja bem, você tem o termo crioulo e ele é utilizado para uma série de coisas que são ligadas, né, em termos semânticos, em termos sociológicos, sociais, a esse chamado Novo Mundo, que são as Américas, né, no geral. Tá? Então, é um termo que faz parte dessa gramática colonialista. Tá bom? Bom, isso a gente está falando aí do século XVI, tá, gente? Então, aí 3, 4 séculos antes de você ter linguística, por exemplo, tá? Linguística como ciência, lá com Saussure, início do século XX. Ok. Continuando com o mesmo autor, né? é, a- a- ele diz: a população crioula no Caribe era distinta tanto dos indígenas quanto dos relativamente recém-chegados da Europa e África. No Caribe, o termo crioulo subsequentemente desenvolveu-se para codificar vários vieses sociais relacionados a noções atualmente desatualizadas de hierarquia racial que contrastam europeus de não europeus. Tá? Então, veja bem. Bom, primeiro começou falando digamos, das coisas que povoavam a, a, a paisagem das colônias, né? O que era a fauna, a flora e também os seres humanos. Isso cada vez mais foi designando, né, certos tipos de associação a uma hierarquia racial, que é variável, tá, gente? Então, o termo crioulo, crioulo, não vai sempre designar a mesma coisa, né? Ou seja, em alguns momentos pode designar, em alguns locais e momentos históricos, pode designar tanto a pessoa que é filha de um branco com uma pessoa negra da colônia, tanto de uma pessoa branca com uma pessoa indígena, tanto de um próprio branco, só que nascido na colônia. Então, você tem várias conotações, né? Mas sempre, apesar da variação, sempre o elo comum, o eixo comum dessa variação semântica do termo inicial são as coisas, pessoas, seres vivos, enfim, é um conceito que nasce dessa ideia de começar a produzir um certo conhecimento sobre as colônias, que, de certa forma, justifique a diferença entre quem é branco, quem é europeu e quem não é. Porque quem está fora do círculo europeu pode sofrer todas as barbaridades possíveis, né? Mas agora quem está dentro do círculo europeu, não. Então, isso faz parte desse tipo de hierarquia social, de uma gramática, né, que forma consciências durante séculos, né, que é passado de geração em geração, infelizmente, que forma hierarquias raciais. Né, e elas estão aí imbricadas nesse tipo de linguajar. Né? No caso, o termo crioulo, ele teve várias facetas, que a gente não vai entrar aqui nos detalhes, mas várias facetas que sempre eram, apesar da variação, sempre eram ligadas a uma, digamos, um olhar diferenciado e diminutivo sobre as coisas, as pessoas e os seres vivos, e todos os seres vivos relacionados à colônia, às colônias, sobretudo das Américas, tá bom? Bom, passando adiante, então, dando uma resumidazinha, rótulo crioulo tem a ver com plantas, animais e hierarquia racial em humanos. Também diz respeito a uma variedade específica de algo das colônias, derivado originalmente da Europa. Tá? E acaba tendo essa conotação de algo adaptado, simplificado, simplório, misturado, até chegando a matizes assim, de significado como anormal, incompleto, corrompido. Tá? A gente vai ver, né? Vocês já devem estar imaginando, bom, realmente, pô, o QO, o próprio nome, né, já entrega uma língua que recebe esse rótulo, uma língua crioula, né? Certamente a gente, eu também os falantes,
muitas barbaridades, muitas besteiras sobre essa língua, né? Que tem a ver com esses campos semânticos aí. Ah, eles simplificaram, não sei o que e tal. Quando a gente olha o QO, a gente, obviamente, é uma língua como outra qualquer. Você, inclusive, encontra homólogos facilmente, línguas que têm que são semelhantes tipologicamente e não recebem esse rótulo de línguas crioulas e muito menos rótulos de misturado, simplificado ou coisas assim. A gente vai ver isso bem mais lá na frente, mas primeiro é importante a gente ter todo o cuidado de trabalhar essas definições que vão ser a nossa base para que a gente possa caminhar tranquilamente no desenvolvimento do nosso raciocínio, do nosso pensamento aqui sobre o que é o Aldoaçá. Então, bom, é uma língua crioula, só que esse rótulo ele é bastante anterior e ele já nasce aí é, com esse viés que faz com que ele seja um dos exemplos do léxico colonialista, de viés colonialista. Bom, agora dando um salto e falando do rótulo crioulo na linguística, já na ciência linguística, né, né, ainda, não na linguística a partir de Saussure, que a gente está falando agora é de século XIX. Uma citação também está no De Graaf e Abo, e ele tirou de Vanzon, perdão. Tá aí também ali eu fiz aqui uma tradução rápida, né? Que expressa muito a visão que, sobretudo, né, até o final do século XIX, até hoje você encontra ecos disso, se tem na linguística das línguas que são chamadas crioulas. Olha só, vamos ler aqui com atenção o Julien Vanzon, enfim, perdão pela pronúncia. Línguas crioulas resultam da adaptação de uma língua, especialmente algumas indo-europeias, para, por assim dizer, as capacidades de uma raça que é linguisticamente inferior. A língua resultante é composta verdadeiramente misturada em seu vocabulário, mas sua gramática permanece essencialmente indo-europeia, embora extremamente simplificada. Veja bem, qual é a visão desse cara que ele falou isso em 1889? Que bom, olha, essas línguas aí que as pessoas, os negros, os escravizados, desenvolveram, enfim, que emergiram a partir do contato com o francês, nada mais é do que uma adaptação. Tá, olha, é uma adaptação, e não é uma adaptação qualquer, tá? É uma adaptação, assim, bem inferior, por quê? Para poder se adaptar a raça que é inferior, ou seja, veja bem, olha só, a ciência sendo utilizada como um instrumento de justificação em um tratamento diferenciado de quem é branco e quem não é. Ou seja, a ciência, nesse caso aqui, a linguística está sendo usada como uma ferramenta de discriminação. Né? Ou seja, ignora-se todos os dados, todas as comparações que possam ser feitas, qualquer tipo de olhar que coloque essas línguas como línguas, entre aspas, normais, né? Aí, basicamente, ele já coloca a sentença de que, olha, ela é assim porque está associado a algo genético, enfim. Final do século XIX, né, você tem ali uma espécie de um darwinismo, né, em relação ao Darwin, né, que do origem das espécies, falava da evolução das espécies. E esse tipo de ideia evolutiva, no sentido quase genético, era muito comum. E ela servia para justificar racismo, né? Que foi a mola mestra para poder você justificar a escravização durante séculos, para a acumulação de riqueza da Europa e posteriores eventos, como a Revolução Industrial, e por aí vai, né? A Revolução Industrial, o próprio nascimento do capitalismo, enfim, tem a ver com isso. Você tem todo um arcabouço científico, né, que trabalhou bastante para poder encaixar certas visões que não se sustentam cientificamente, mas certas visões que justificassem hierarquia racial, superioridade, supremacia racial e coisas assim.
A língua, a sociologia, enfim, outras ciências fizeram isso. E fazem até hoje, infelizmente, né? E fazem, né? Pseudociências, né? Bom, espero que esteja claro até agora, né? Mas vamos lá, com calma. Temos tempo, bastante tempo. Saint-Quentin, ou Saint-Quentin, perdão também pela pronúncia, provavelmente está errada, ele diz o seguinte, também ali, mais ou menos nessa época, né? Uma língua crioula é, portanto, um produto espontâneo, apressado e inconsciente da mente humana livre de qualquer tipo de cultura intelectual. Somente por essa razão, já seria notável encontrar nessa língua algo mais do que uma coleção confusa de sentenças do francês deformadas. Mas quando se estuda sua estrutura, fica-se bastante surpreso e admirado pelo seu rigor e simplicidade, que é lícito indagar-se se a capacidade criativa do linguista mais sábio poderia ser capaz dar à luz a algo que de maneira tão completa alcança seu objetivo, que impõe tão pouca atenção à memória e que clama por tão pouco esforço daqueles com inteligência tão limitada. Ou seja, ele é um bem mais explícito, né? Ele fala no racismo dele, né? Da designação do que é uma língua crioula, né? Bem mais explícita, né, do que o outro, né, que a gente citou no último slide, o outro autor que a gente citou no último slide, também ali da mesma época, final do século XIX. Bom, ele basicamente diz que também, olha, tudo que a gente taxar de simplicidade ou de simples, né, já adianto para vocês que ele está chamando de simplicidade, são coisas como, por exemplo, olha, o queol, o haitiano, o guianense, enfim, são línguas que, por exemplo, não têm as mesmas flexões de pessoa e número nos verbos que o francês tem, né? Então, se não tem isso, é mais simples, né? É claro que se ignoram vários outros fatores, né, que também arbitrariamente poderiam conferir complexidade para o queol em vez do francês. Se você olhar para outra parte da gramática, você vai ver coisas mais complexas do que o próprio francês. Então, essa ideia de que você tem línguas complexas, línguas não complexas, e assim por diante, acaba assentando o chão por uma espécie de teoria de evolução cultural, ou seja, você tem uma espécie de evolução cultural. Todas as se tinha uma ideia de que todas as culturas caminhavam de uma forma dita primitiva para uma forma dita complexa, dita sofisticada e tudo mais, e uma das medidas, né, além de capacidade de construir tecnologia material, por exemplo, é também língua, se associava também. Então, pegava características das línguas arbitrariamente, dizia que elas eram complexas e dizia que elas são complexas porque são de mentes mais complexas, né, superiores, europeias, brancas, enfim, enquanto que aqueles que têm mentes, né, que são uma cultura intelectual, como diz aqui esse autor, eles fariam o mínimo só para comunicação, é o necessário para a comunicação. Então, veja, você tem aí não só uma infantilização, né, que acaba, que não leva em conta nenhum tipo de análise linguística, de fato, que possa subsidiar esse tipo de afirmação. E ela é, muitas vezes, ainda feita com algumas roupagens, assim, menos explícitas, ainda hoje, infelizmente, né? Bom, vamos lá. Bom, então o termo rótulo crioulo na linguística, ele carrega significados que a gente vai chamar aqui de excepcionalistas, pejorativos e negativos, né? Por que excepcionalistas? Porque eles acabam fundando uma ideia, fundando toda uma escola que vai tentar explicar o surgimento dessas línguas, o desenvolvimento delas, a tipologia delas, através de explicações excepcionais, ou seja, que só se aplicam a elas.
né? Então, enquanto que aqui nesse curso, pelo menos, e muitos autores, né, eu adoto essa visão, né, inicialmente é bom já falar isso para vocês, que, bom, você não precisa eu vou mostrar isso ponto a ponto no decorrer do curso, você não precisa de nada excepcional. Você consegue explicar tanto a emergência dessas línguas, quanto sua variação, quanto suas mudanças, utilizando o instrumental que a gente utiliza para analisar outras línguas, né? Ou seja, os mesmos elementos que facilitam variação e mudança, os mesmos elementos que facilitam estabilização, enfim, vão estar presentes ali, enfim, vão estar se operando sobre essas pessoas, enfim, que foram os primeiros falantes dessa língua, que eles tinham a capacidade de linguagem igual e contínua com todos os seres humanos, desde que a espécie humana, essa versão nossa que apareceu na Terra, né? Então você tem toda uma explicação que recorre a especificidades, né, que acabam colocando essas línguas como excepcionais, né, anormais, é, e também todos aqueles adjetivos que a gente já falou, deformada, simplificada, né? E tem algumas teorias que falam que ela nasce a partir de uma certa aquisição anormal, né? Acaba não tratando como uma aquisição de segunda língua. Você tem uma aquisição de segunda língua de adultos, né? E depois você tem a formação de primeiros falantes, a partir do momento que crianças escravizadas passam a nascer, nesses ambientes das plantations, esses ambientes aí do Caribe para os quais essas pessoas foram trazidas, essas crianças vão ter contato com esses dados como primeira língua, né? Outras coisas começam a aparecer ali, mas elas vão ter mais contato com seus pais, né, do que com o explorador francês. Tá? Mas a gente vai entrar, estou adiantando algumas coisas, mas a gente vai ver em maiores detalhes mais na frente, com mais calma, todos esses detalhes, enfim, porque o curso aqui, enfim, vou tentar passar da maneira mais simples possível temas que são complexos em si mesmo, tá, pessoal? Então, vou tentar ser bastante detalhista em algumas partes. Bom, essa ideia de um excepcionalismo na forma e no nascimento dessas línguas representa a continuação de ideias de hierarquia racial desenvolvidas a partir do século XV. Tá? Então, noções como simplicidade de forma e aquisição anormal de primeiros falantes não se sustentam empiricamente, ou seja, a partir de dados. E é o que a gente vai ver mais na parte sobre gramática desse curso, na parte que eu vou falar mais no final, mais nas minhas últimas aulas. Tá? Então, eu vou mostrar que, olha, se eu comparar o que esse cara está chamando de simples aqui no Queol com isso que a gente encontra nessa outra língua, para a qual ninguém fala que é simples, né, você vai encontrar elementos tipológicos semelhantes, parecidos, né, só que julgamentos distintos. Você vai encontrar julgamentos incrivelmente distintos para fenômenos tipológicos que se encontram em qualquer outra língua, independentemente de ter esse rótulo de língua crioula ou não, tá bom? Bom, então, mas a gente então vai jogar fora esse rótulo? Não, não vou jogar fora, né? E também, enfim, isso aqui é debate. Eu não sou dono da verdade, estou trazendo uma visão crítica sobre o rótulo, de fato, né? Que não nasceu comigo essa visão. Concordo com ela, mas ela não nasceu comigo. Mas a gente pode desenvolver melhor essa crítica, obviamente, é isso que a gente espera. Mas a gente vai fazer o quê? Vai jogar fora esse rótulo? Não, não vou jogar fora esse rótulo. Ele, ele pode ser esvaziado e pode ser utilizado para certas outras coisas. Porque, afinal de contas, se faz e se fez muita literatura utilizando esse rótulo. A gente não vai jogar fora assim, mas a gente vai fazer um ajuste, é lógico, né? Então, a gente vai trabalhar com a noção que toda vez que eu falar de língua crioula, que é uma língua crioula, língua X é uma língua crioula, eu não vou estar me referindo a nada especial em relação à estrutura dessas línguas, nem a sua aquisição, tá?
É uma língua como outra qualquer. Mas, bom, então que esse rótulo vai querer dizer? Ele vai ser entendido como um termo que serve para designar línguas cujos falantes têm uma história em comum no momento do seu surgimento. Essa história comum são as invasões europeias das Américas, do restante do mundo. No mundo, todo mundo não europeu foi invadido em algum momento. Né? Especificamente, a gente está falando aqui de uma parte específica das Américas, onde a França, né, teve lugar. Tá? Então, o rótulo línguas crioulas aqui vai ser utilizado a partir de um viés de natureza sócio-histórica, ou seja, não de natureza linguística propriamente dita. Então, quando me referi a essas línguas como línguas crioulas, isso se refere a uma natureza sócio-histórica, tá bom? Que a gente vai, feitas todas essas ressalvas e feita toda essa crítica, né? A gente esvazia toda essa parte pejorativa e tal, digamos, atualiza esse termo para as vezes que a gente necessitar utilizá-lo, tá bom? Bom, as línguas crioulas pelo mundo, né? A gente tem aqui várias bolinhas, né, de diversas cores. Cada uma dessas cores se refere a línguas que são consideradas, que são rotuladas como línguas crioulas, tá bom? Eu tirei, é, tirei um print, né? E tirei esse material de um site chamado Apics, apics.com. Tá? Eu vou deixar, posso passar para vocês, tá? Perdão, acho que não está aparecendo aí para vocês, tá bom? Bom, mas cada uma dessas bolinhas aí diz respeito a uma língua crioula, considerada crioula, tá? Dentro do levantamento deles. E veja bem vocês, olha, você tem línguas de várias cores. Cada cor se refere ao lexificador, ou seja, a língua da qual derivou. Então, o creol, o guianense, são línguas de lexificador francês, é o francês. Tá? Mas você tem aí várias bolinhas aí que indicam inglês, português, espanhol e até outras línguas também. Tá? Porque, bom, basicamente esses eram as potências, as línguas das potências imperialistas, né? Aqui são potências imperialistas, quase todas são potências imperialistas até hoje, né? Inglaterra, França, Alemanha também, em certa medida, Itália, tá? Então, esse mapa aí registra isso, tá? Então, mas vejam vocês, olha só que interessante. Você tem essas bolinhas, elas ocorrem em toda a periferia da Europa. Na Europa, não tem nenhuma bolinha. Então, meu Deus, que será que aconteceu na Europa ou não aconteceu na Europa? Que faz com que você não tenha nenhuma língua considerada crioula. Ou seja, o que justifica isso? Né? Será que você não teve nenhum momento em que na Europa você tivesse uma variante nascendo, uma variedade linguística nascendo muito rápido através de migrações de populações que falavam línguas diferentes, enfim. Nunca houve isso na história da Europa? Será? Sim, acho muito difícil. Mas veja bem, como é que é tudo distribuído, né? As línguas sobre as quais a gente vai falar estão aqui mais ou menos nessa região. Espero que minha setinha de mouse esteja aparecendo. São essas aqui, tá? E são essas vermelhinhas aqui, tá? Não são as azuis, não são as laranjas, enfim. São essas vermelhinhas aqui. E veja bem, aqui só tem uma bolinha vermelha, né? Aqui na nossa altura do mapa, né? Bom, só tem uma bolinha vermelha porque para boa parte da literatura, só o guianense existe. O creol não é reconhecido como uma língua diferente, né? E a gente vai falar disso aqui também. A gente vai falar sobre, bom, o que é língua, o que é variedade, dialeto, como muitas pessoas conhecem também o termo, o que é língua, o que é variedade, enfim, para poder entender um pouco essas questões aí. Bom, por que o guianense aparece, por que o creol não aparece? Por que a gente não tem línguas consideradas crioulas na Europa? Enfim, a gente vai falar criticamente sobre essas questões adiante.
Bom, as línguas chamadas crioulas, né, espalharam-se por todo o mundo colonizado pelas potências imperiais. Não há línguas crioulas na Europa. Por que será? A gente vai explorar um pouco essa. Por que será, né? Por que você não. Ninguém fala, tem uma língua, essa língua aqui é uma língua crioula e está na Europa. Por que será? Né? Bom, aí a gente tem que, como eu já adiantei, a gente tem que falar sobre a diferença entre línguas e dialetos, ou variedades, tá? Que é um termo que é mais utilizado até hoje em dia. Né? Eu botei dialeto porque é o termo que as pessoas conhecem mais. Mas línguas e variedades dessas línguas. Ou seja, qual que é a fronteira que delimita dois registros semelhantes, porém diferentes, dentro de uma mesma fronteira que você fala, não, isso aqui é uma língua. E as variações que estão dentro dessa fronteira são variedades, dialetos de uma mesma língua. O que delimita essa fronteira? Né? Bom, eu já adianto para vocês que não há definição pacífica para a língua, tá, gente? Tá? Não há definição pacífica, seja que todo mundo concorde e tal. Mas muitas vezes, quando você precisa instrumentalmente, de maneira prática, você tem que definir para alguma tarefa, por exemplo, um censo de línguas indígenas, por exemplo, como se fez no Brasil. Como é que eu pego duas variedades que são muito parecidas, assim, não foram estudadas, ninguém diz que é língua, ninguém diz nada. Como é que eu defino? Bom, o critério de julgamento mais utilizado é da inteligibilidade mútua. Ou seja, se eu te entendo e você me entende, ok. É a mesma língua. Né? Só que é óbvio que há muitos problemas nisso. Eu vou dar alguns exemplos e vocês também poderiam dar vários. Né? Então, inteligibilidade mútua como um critério coloca, por exemplo, colocaria, por exemplo, até certas variedades do espanhol como sendo igual ao português. Você entende, ok, mesma língua? Não é bem assim que a banda toca, como diria um antigo professor meu. Não é bem assim que a banda toca. Você tem que ver elementos, que eu vou chamar elementos internos, elementos da própria língua, elementos estruturais da língua, e você vai se referir também a elementos que são externos, ou seja, atitudes de autorreferenciação de uma certa comunidade de fala em relação àquela língua, ou aquele registro que reivindica uma diferenciação. Não, não, aqui é língua, tá? Aqui não é dialeto ou variedade, enfim. Tem essas duas, para você chegar a uma certa definição, que não é definitiva, né? Mas uma certa definição, né? Você tem que levar em conta fatores desse tipo. Mas vamos ver aqui os problemas dessa noção de inteligibilidade mútua. Vamos lá. Eu tirei aqui um exemplo, tá em azul aqui, porque eu tirei do Google Tradutor, tá, gente? Línguas diferentes podem ser inteligíveis. Então você tem o português e você tem o galego. O galego é uma língua falada ali numa região que se localiza ao norte de Portugal, mas faz parte da Espanha, uma região autônoma. E tem o galego, que é uma língua, como vocês podem ver, muito semelhante ao português. A linguística é uma ciência. A linguística é unha ciência. Olha, pelo menos essa frase é quase a mesma coisa, né? Mas, o galego, então, por que ele não é colocado como português, né? A mesma língua? Vamos ver um pouquinho mais de galego aqui? Vamos, vamos ver um pouquinho mais de galego para a gente poder pensar no caso do galego. E depois a gente pede pensar na situação política também, do QEOL falado pelos Caripuna, pelos Galho Guimarães. Eu tirei esse texto, copiei e colei, tirei esse texto aí desse site aí, que é um site de uma prefeitura lá da Galícia, tá? E a Xunta é tipo a prefeitura, né? Algo que tem a ver com uma instância governamental, tá, gente? Mas vejam bem, olha só esse texto. Eu creio eu que boa parte das pessoas aqui vai entendê-lo perfeitamente, né? Apesar de muitas vezes também nunca terem ouvido falar dessa língua. Então, a Xunta já recebeu mais de 5.700 denúncias relacionadas com a Covid-19 dos 176 conselhos aderidos ao convênio assinado entre a Xunta e Federação Galega de Municípios e Províncias, FEGAM,
Ademais, já estão enviadas aos municípios para sua assinatura, ao redor de 2.000 acordos de início relativos aos expedientes sancionadores. Uma vez que estes acordos se remitem pelos conselhos, logo de ser assinados, as unidades tramitadoras da Junta procedem à sua notificação aos presuntos infractores, como já se fichou com os acordos já assinados. O objetivo é agilizar a tramitação e que as sanções cheguem quanto antes aos infractores. Vejam, você tem aí perdão pela pronúncia, enfim, certamente não é igual à pronúncia de um galego de verdade, mas a gente entendeu tudo. Eu, pelo menos, consegui entender tudo, tudinho que está sendo dito aí. Né? E você percebe que é uma língua muito parecida com o português. Mas você vai ter na história da Galícia, que é onde se fala o galego, uma reivindicação de que não. Essa nossa variedade aqui não é uma variedade do português, porque a gente é independente. Isso não é Portugal. Isso aqui é uma língua, e também não é espanhol, não, também. Não é espanhol, não é português, é galego. Ponto. Acabou. E a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nessa questão, mas só para vocês terem uma ideia de que, bom, você tem variações que são rotuladas de línguas crioulas e variações que são rotuladas, ainda que o contexto de nascimento do galego seja diferente, tá? Do que não estou dizendo que é a mesma coisa, mas para certas variedades você chama de língua crioula e para certas outras variedades, em termos tipológicos, você chama de língua, enfim. Qual que é o limite? Que você é, como é que você delimita o que é uma língua e o que não é, uma língua diferente da outra? Como é que você faz isso? A gente percebe que não só fatores tipológicos ou diferenças que a gente percebe aqui no galego, mas também uma, uma reivindicação de uma comunidade fala, né, que diz, não, essa língua é minha, ela não é essa outra. Tá? Essa variedade é uma outra língua. Ponto. E aí você tem um status também político, né, da noção de língua, não um status, digamos, linguístico. Tá? Bom, e o que seria dialeto, que é um termo um pouquinho mais antigo, ainda é usado, mas usa-se mais variedade, né, de uma língua. Tá? Dialeto seria uma variedade de uma mesma língua. Né? Então você tem uma inteligibilidade mútua, apesar das diferenças. Né? Então você tem diferença. Por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro, então falo conforme as pessoas do Rio de Janeiro, e há pessoas que são, sei lá, de Recife, que falam conforme pessoas que são do Recife. Falam português brasileiro, mas falam português. Tá? Mas você guarda ali diferenças fonético-fonológicas, ou seja, em relação aos sons, morfossintáticas, em relação aos morfemas que são utilizados, lexicais, semânticas e prosódicas. Vou dar alguns exemplos bem, digamos, por assim dizer, rasos aqui para vocês, mas que dão essa ideia, que seria uma variação, então, dialetal. Né? Então, vamos lá. Por exemplo, variação no nível fonético-fonológico. Para a palavra carta, eu falo carta. Quem é do interior do Mato Grosso, por exemplo, vai falar carta ou algo semelhante. Tá? Carta, carta. Uma variação no nível fonético-fonológico. Variedade escrita normativa e na variedade oral pouco escolarizada. Se a gente comparar essas duas variedades, em termos morfossintáticos, você tem, por exemplo, as casas, né? A gente pega esse pequeno sintagma aí, as casas, e não, você tem as casas. Você tem variedades que você não tem o S no núcleo, né? No nome, perdão. Tá? Você não tem o S no nome. Só uma ressalva, gente. Esses nomes que eu estou dando, variedade escrita normativa, variedade oral pouco escolarizada, são nomes livres que eu dei, tá? Não estou me referindo a nenhum autor que usa essa nomenclatura assim, ipsis literis, né? Com todas as letras, tá? Só para vocês navegarem aqui na minha explicação. Vamos para outro exemplo, a palavra lixeiro. A palavra lixeiro, né? O lexema, né? Lixeiro. Então, na variedade carioca informal, que é a minha, né? Pessoa que trabalha com limpeza urbana. Tá? Uma maneira informal, não muito, digamos, protocolar de se referir, né? Mas é uma variedade informal que existe, tá? Então, na variedade macapaense informal, seria o repositório do lixo, né? Onde você bota o lixo.
É o lixeiro. Joga esse lixo no lixeiro ali, tá? Então, se essa variedade semântica, eu não sei se isso também se refere ao lixeiro às pessoas que trabalham na limpeza urbana aqui, eu não fiz essa pesquisa. Mas o fato é que eu não me refiro, a minha variedade não se refere a lixeiro como repositório, aquilo é lata do lixo, tá? Uma pequena variação semântica, tá? E você tem variações no nível que a gente chama de nível prosódico, no popular sotaque, né? Ou seja, é aquilo que você percebe no outro, que você chama de sotaque ou ele está falando cantando, né? Isso soa nos nossos ouvidos como um canto, ou seja, esse ritmo, essa entonação distinta soa como isso. É uma variação que a gente chama de prosódica, tá, gente? Fonético, fonológica, morfossintático, semântica e prosódica. Então, esse é o âmbito, digamos, das variações, né? Boa parte das variações que estão no âmbito das variedades, ou seja, português do Rio fala assim, o português de Pernambuco fala assado, o português de Maranhão fala assim, e outros recortes também, não só recortes, é claro, regionais, a sociolinguística, né, vai aí explorar bastante todos os recortes que podem estar associados à variação linguística, né, recortes em termos geracionais, ou seja, pessoas mais velhas falam diferente de pessoas mais novas, recortes de escolaridade, classe, né, que tem a ver, né, e outros recortes, tá bom, gente? Então, é isso que eu tinha a dizer sobre variação. E resumindo, né, dialetos são variedades distintas de línguas, se vocês entenderam. Só que agora, qual que é o grau e a natureza da diferença linguística que delimita as fronteiras entre línguas e suas variedades, chamados dialetos, enfim. Qual que é o grau e a natureza da diferença? Ou seja, o que tem que ser diferente, em que medida tem que ser diferente, para dizer, não, isso aqui não é a minha variedade, isso é outra variedade. Né? Bom, a gente pode adiantar que fatores externos às línguas, ou seja, fatores sociais, de identificação, né, de identidade, acabam sendo fiel da balança. É claro que tem que ter alguma diferença, mas como é que você pega essa diferença e valora essa diferença, né, com algo associado à identidade linguística, enfim, da comunidade de fala, dos falantes, tá bom? Então é um linguista, né, ou alguém que trabalha com linguagem, um professor, né, alguém que trabalha ali no ensino fundamental, por exemplo, para qualquer língua, que vai trabalhar com qualquer língua, tem que ter essas duas coisas em mente, né? Você falar de variação linguística, você falar, não é você ensinar o cara que, olha, ele vai passar a escrever assim, não, é você dar consciência às pessoas de que as línguas variam, ponto, isso é um fato científico, isso não vai bagunçar a cabeça de ninguém, não vai estragar a cabeça de ninguém. As crianças aprendendo isso, como muitos professores fazem, inclusive, no ensino fundamental, elas vão ter uma consciência maior, né, sobre variedade linguística e o que está de fato associado a essas variedades, vai poder entender melhor o mundo, né, como é que as pessoas falam as coisas e vai evitar falar certas barbaridades que muitas vezes são associadas a falares mais populares, enfim, tá bom? Bom, gente, então essa questão de línguas e variedades linguísticas é uma questão de fundo, né, que a gente tem que começar tratando, né, e eu reservei essa primeira aula para falar dessas primeiras definições, né, tendo em vista que vocês precisam ter uma certa base em termos de definição. Então, quando eu falar mais na frente de língua, de variedade, de língua crioula, enfim, de todos esses termos que eu citei aqui, vocês já vão ter alguma base. Claro que pode restar alguma dúvida e tal, vocês podem tirar, mas vocês já vão ter alguma base. Essa foi a minha intenção aqui com essa explanação. Bom, continuando, línguas, né, elas são instrumentos de identidade e de poder, né? E elementos como identidade cultural, elementos sociopolíticos, podem exigir o status de língua para diferenças que muitos linguísticos definiriam como variedades dialetais, ou seja, olha, é bem semelhante, mas não, eu falo uma língua diferente. Mas olha, é bem semelhante, vocês se entendem e tal, porque vocês não falam que é a mesma língua, não, eu sou diferente dele, não é a mesma língua. Então você tem fatores sociopolíticos de diferenciação e identidade. Pô, eu não quero parecer com o outro. Ou, pelo contrário, eu quero parecer com o outro. Né? É,
Então, a ideia de pertencer a uma comunidade de fala é associada a elas de ancestralidade, tradição, e é uma questão que vai ser transversal quando a gente falar aqui de elementos de identidade dos Caripuna, dos Galibaruana, em relação à língua de identidade deles, que é o Queol. Né? A gente vai falar muito disso. Né? Isso tem a ver com isso, a ideia de pertencer à comunidade de fala é associada a elos de ancestralidade e tradição. E isso não é exclusividade dos indígenas, nosso exemplo aqui é específico. Né? Vamos falar de um exemplo bastante conhecido, o latim, que é uma língua que pouca gente conhece, mas conhece, assim, nunca leu nada em latim, mas que sabe que existe, né? Que existiu, né? Que foi falada. Ela foi muito tempo a língua da ciência, até onde é, digamos, a língua lá da Igreja Católica em Roma, enfim. Você tem o latim como sendo uma língua, de fato, que por ter sido a língua lá de um dos maiores impérios, lá do Império Romano, língua oficial, perdurou. Né? E, enfim, isso tem a ver com identidade, com instrumentos de poder, você imagina. É uma língua que não era mais falada, mas, digamos, em certos períodos da história, se você quisesse escrever um artigo, escrever alguma coisa, escrevia em latim. Né? E não se falava, digamos, latim. Né? Hoje em dia você aprende inglês se você quer ter maior circulação do seu trabalho. Você vai escrever em inglês, mas inglês é falado, né? Então é mais fácil. Nessa época, não. Mas, bom, o que aconteceu com o latim? O latim, ele desapareceu? Os falantes morreram? Não, o latim virou um monte de língua diferente. E guardem isso, tá, gente? Eu vou comparar várias vezes aqui, sobretudo quando eu falar de gramática, a história do latim para virar português, virar espanhol, virar italiano, virar um monte de língua, com as mudanças, né, que são legadas às chamadas línguas crioulas, né, e também aos ambientes que, por vezes na história da Europa, você teve bastante multilinguismo. Né? Então, guardem isso. Né? Eu vou fazer sempre esse comparativo e ver, bom, por que aqui está sendo chamado de língua crioula e aqui não, se os elementos são comparáveis, né? Os elementos tipológicos, os fatores externos. Deixa eu permitir aqui uma pessoa entrar. Pronto. Vamos lá. Vamos lá, gente. Tá quase na hora das perguntas. Tá? Então vamos preparando aí, tá, gente? Preparando, escrevendo, enfim, pensando. Vamos lá. Bom, o latim era uma coisa só, que você pensa no latim, né? Essa língua aí lá, 2000 anos atrás, a língua, né, lá do Império Romano, meio da Europa lá, era uma coisa só? Claro que não era uma coisa só, porque se fosse uma coisa só, né, você não teria, de repente, tantas variedades, né? Certamente teria mudado, virado outra coisa, mas o, o que faz você ter tanta variedade de línguas chamadas neolatinas, né, o francês, português, romeno, galego, espanhol e muitas outras, é o fato de elas estarem em regiões diferentes, estarem isoladas por certos fatores, essas populações, essas comunidades, de modo que você ter essa diferenciação. Ou seja, são fatores comuns. Sim, ocorreram ao longo de bastante tempo, mas você teve momentos de maior pressão por conta de movimentações populacionais, enfim. Só que nosso grande problema é o seguinte, gente. Talvez a gente tenha aqui historiadores aqui no nosso público, e aí eu já faço uma ressalva. Quando a gente estudar a história da língua, história dos falantes, é muito complicado. Porque que línguas eram faladas, sei lá, exatamente assim, na região do Oiapoque, no século XIX? Você tem um estudo sobre isso? Você não tem um estudo sobre isso. Você tem menções em certos documentos de áreas diferentes e tal, sobre fulano falava tal língua, parecia falar tal língua. E a partir disso, que um linguista vai montando ali um certo mosaico, né, e forma suas hipóteses. Né? Ou seja, o trabalho do linguista, nesse caso, é até muito parecido com o trabalho do arqueólogo. Ele pega ali um ossinho, sei lá o que, ele tem que projetar um dinossauro inteiro, enfim, exagerando um pouco, mas a gente tem que pegar alguns comentários que aparecem esparsamente, porque você não tem trabalhos sistemáticos no século XIX sobre que línguas cada um falava no Oiapoque, enfim. Mas certamente você tinha bastante variação. E certamente nessas locais, né,
onde deu origem ao chamado italiano, francês, português, romeno, galego, espanhol, você teve também muitas outras línguas, enfim, variações, muita variação, e até hoje tem. Até hoje tem. O português, qualquer língua que é falada por muita gente, tem muita variação. De certo modo, falar no português é uma abstração, não é algo concreto. Ah, o português brasileiro é uma coisa só? Não, é uma abstração isso. Para facilitar um pouco, né? A gente falar da língua, você faz essa abstração. Ou seja, português não é uma coisa só, mas eu estou chamando de uma coisa só. Estou dando um nome só, pelo menos, tá? E é claro, então, isolamento em ambientes com muito contato linguístico proporciona essas mudanças e outros elementos também naturais de ocorrerem, né, nas línguas é, nas línguas naturais humanas, tá? Então, fenômenos naturais que deram origem a essas línguas a qualquer outra língua, tá bom? O fato, assim, é claro, então, Glauber, você está dizendo que é tudo a mesma coisa? Não, claro que você teve fatores ali que eram aparecendo de maneira mais exagerada e aceleraram o processo. Muito multilinguismo, né? Uma situação realmente extrema de aprendizado de uma outra língua, enfim. Tá? Mas é isso. Bom, falando do galego, né, que eu falei rapidamente, né, essa língua, só para vocês terem uma ideia, é uma língua, né, que é falada como é a língua oficial aqui dessa região aqui. Temos aqui a Portugal, Espanha, faz parte da Espanha, mas é uma região que goza de uma certa status de independência, né? Não vou entrar nos detalhes jurídicos da coisa ali, né, mas uma certa independência, inclusive, tem, bom, uma língua reconhecida, tá? Que é o galego, né? É uma disputa linguística. Não sei se está claro, se dá para vocês verem. Quem está no celular não vai conseguir ler. Né? Recomendo que, se possível, assistam o curso no computador. Né? Mas você tem aí esse texto, né, que eu vou ler rapidamente. Né? Você tem aí a postura oficial da Galiza, na Galiza, nessa região, afirma a total distinção entre ambas línguas, não havendo nenhuma menção da sua semelhança no estatuto autonômico, ainda que se alude ao português, de fato, nas primeiras normas ortográficas e morfológicas do galego, quando se estabelece que, né, as escolhas normativas devem ser harmônicas com as das outras línguas, especialmente com a romances, línguas românicas, né, tipo português, em geral, e com a portuguesa em particular, evitando que o galego adopte soluções insolidárias e unilaterais naqueles aspectos comuns a todas elas. Para o enriquecimento do léxico culto, nomeadamente no referido aos âmbitos científico e técnico, o português será considerado recurso fundamental. Tá? Vejam, é uma questão política. Né? É uma questão assim, uma questão que não é só política, né? Uma questão que pega uma diferença de fato existe, é uma diferença pequena que promove a inteligibilidade mútua, mas é uma diferença que está associada, né? Que é uma língua que é falada por uma comunidade de fala que se identifica de maneira distinta a Portugal, a própria Espanha, né? Se reivindica culturalmente de maneira distinta, e essa língua está associada a isso, está associada a essa afirmação, a essa autoafirmação. Então, veja bem, é, é uma faca de dois gumes sempre. Qualquer explicação que seja isolacionista, ou seja, ou é uma coisa ou outra, não é satisfatória. São limites assim que você tem que levar em conta esses dois fatores. Né? É claro que já se tentou dar limites, assim, digamos, objetivos para a diferença entre língua e dialeto, em termos quantitativos de diferença e tal, mas são saídas que têm muitos buracos, muito mais buracos, se você levar em conta os elementos internos à língua, ou seja, o que ela de fato é de diferente, e elementos externos relacionados à comunidade de fala que reivindica aquele registro como uma língua diferente. Bom, isolamento e contato linguístico também estavam presentes nos ambientes em que emergiram as línguas crioulas do Atlântico. Né? O haitiano, o creole o guianense, o martiniquense, né? As forças motrizes da variação e da mudança linguística estavam presentes em ambos os cenários, ainda, claro, de maneira distinta. Tá? Então, se você comparar a Europa, do latim até as línguas românicas atuais, e comparar o ambiente linguístico, né? Claro, tem muita diferença, mas você tem ali as forças motrizes básicas. Multilinguismo, contato,
certa medida, momentos de isolamento de comunidade de fala, que estavam certas diferenciações entre variedades, né? Mas por que as línguas românicas, então, que emergiram do latim, não são consideradas crioulas? Eu volto àquela pergunta. Por quê? Por quê? Por quê? Né? Por quê? Bom, eu vou passar boa parte do curso, da minha parte do curso, tentando explicar por que empiricamente é bastante duvidoso esse rótulo como algo que remeta ou que se referencie a elementos tipológicos, enfim, naturais, enfim, ou distintos na variação, na mudança, na estrutura dessas línguas, tá? Porque esse conceito ele emerge de um ambiente influenciado por hierarquias raciais, gente. Assim, não é uma concessão, uma interpretação minha. De fato, é um ambiente. Então, se você tem um ambiente, né, em que ideias racistas precisam ser justificadas para a manutenção de certa barbárie, a ciência, dentre outros campos, né, da atividade humana, a ciência, dentre outros campos, vão gerar pensamentos, vão gerar teorias que acabem justificando isso. Então, olha, você desumaniza, torna eles inferiores, fala que é menor, ignora todas as outras, toda a empiria, todos os dados que podem ser comparados com outras línguas que não recebem o mesmo rótulo. Tá? Então, acaba se criando todo um discurso, toda uma narrativa, toda uma ciência, né, baseada em equívocos, e às vezes não bem equívocos, né, de ordem racial, que é ligada, né, a esse período, né, muito ligada a esse período. Bom, em resumo, para a gente fechar e abrir para as perguntas, né, a gente viu aí no início da nossa fala, né, que o rótulo crioulo, né, ele é externo e anterior à linguística, né, lá no século XV e XVI. Ele é diretamente ligado às ideias racistas que justificam a escravidão, que é a base econômica do imperialismo. Sem escravidão não haveria o imperialismo, não haveria a Revolução Industrial, não haveria capitalismo, não haveria nada disso. Você não teria acumulação suficiente, né, para isso, de riqueza, né? Denota, né? Denotar incompletude, corrupção, deformidade, impureza, diferença. Na linguística designa línguas nascidas em contextos multilingües com contato abrupto. Tá? Na linguística é esse aí que designa. Indo adiante, travou aqui. Vamos lá. Consideramos o rótulo línguas crioulas em sua dimensão sócio-histórica. Foi isso que a gente combinou no início. Empiricamente, nada sustenta a excepcionalidade com que essas línguas são concebidas e explicadas. É isso que eu vou mostrar para vocês aqui, quando a gente começar a entrar nos dados, ver a língua mesmo, né, parar com todo esse blá 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 aqui que necessário, né, mas que às vezes quem está mais interessado aí na parte da língua acaba sentindo falta no início. Mas gente, isso é completamente necessário, tá bom? Vamos lá. Línguas mudam em contexto de variação, isso é para qualquer comunidade. Por quê? Comunidade, você fala assim, para qualquer comunidade fala, é para seus falantes, porque afinal de contas, línguas são faladas por pessoas individuais que têm mentes individuais, né? E num contexto de variação, que é comum, quando você tem pessoas diferentes, com contatos diferentes, você tem mudança, né? Se você tem uma ecologia multilingüe, você tem uma aceleração da variação e da mudança. Imaginem vocês, se você tem uma situação em que você é filho, você fala duas línguas, mas aí quando criança, os seus pais falam línguas diferentes, você aprendeu as duas. Quando você cresce, vai morar num outro país, passa a falar certa língua, vive numa comunidade um pouco mais isolada, aprende como adulto, seus filhos têm contato só com você, eles acabam aprendendo a língua na sua variedade, né? Na sua variedade. Então, sei lá, posso estar errado, mas você tem contextos aqui, por exemplo, indígenas, né? Que falam português como segunda língua, numa certa variedade do português.
dependendo da situação, as crianças elas vão começar a falar português com a variedade do pai e da mãe, né? Que é diferente da uma variedade urbana com as quais, de repente, com as quais muitos povos não têm contato diário ou mensal, às vezes você tem comunidades que são bastante distantes, né? Então, se você tem uma ecologia multilingüe, é um dos fatores que leva à variação, e variação pode levar à mudança. E aprendizes adultos produzem dados linguísticos com maior variação, que é o caso dessas pessoas que foram escravizadas, levadas para as Américas e deram origem aos crioulos de base francesa, os crioulos de base inglesa, de base espanhola e assim por diante. Tá bom? Então, esses adultos aí são os primeiros falantes do guianense, né? Está ali, está essa aula inteira tentando dar o chão em que essas pessoas estavam pisando inicialmente. Bom, e para finalizar, né, a fronteira entre línguas e dialetos não pode ser delimitada e negociada somente por fatores objetivos, mas deve considerar fatores subjetivos e também políticos.